Bom, vou falar agora das três ilusões e vou falar de uma forma um pouco mais rápida, que acabou ficando muito comprido os vídeos anteriores. Ele fala das outras ilusões, que é a do tempo, né? Que ele fala como se o tempo fosse uma constante e tal. Ele faz uma implicação que nem sempre é assim, certo? Mas tem uma diferenciação. O tempo vai passando, certo? Mas o tempo passa sempre da mesma forma e a resposta que eu tenho é que não, né? É que o tempo ele não passa sempre da mesma forma. Como assim, Yuri, o tempo não passa da mesma forma? A gente já falou, né? Que, não sei se já falei, mas que o, o tempo está passando, certo? Mas na nossa cabeça, como é que passa esse tempo? Muitas vezes nós estamos focados 100% no presente, ou seja, nossa cabeça está vazia de pensamentos sobre o que vai acontecer ou sobre o que aconteceu. Estamos entretidos numa atividade, concentrados numa atividade, ou seja, no lazer, numa diversão, ou no trabalho, ou no estudo. Ali nós estamos abduzidos naquele mundo, certo? E segundo ele, esse é o melhor momento. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nossa cabeça está remoendo pensamentos do passado. Ou nós estamos aqui, mas nossa cabeça está projetando pensamentos do futuro. E foi feito um estudo, né, sobre os sentimentos das pessoas quando elas estavam remoendo, né, ou lembrando de pensamentos do passado, ou os momentos que elas estavam focadas 100% no presente, no agora, né, não daqui a 5 minutos, mas no agora, e nos momentos em que elas estavam projetando pensamentos ligados ao futuro, certo? Digamos que 90% ou mais dos pensamentos positivos e desses sentimentos positivos aconteciam quando as pessoas elas estavam o quê? 100% nos presentes. E ao contrário, 90% dos pensamentos passados ou dos pensamentos futuros eram pensamentos negativistas, eram pensamentos ligados a lembranças ou a projeções negativas, né? Alguma coisa que falaram para você na semana passada que você poderia ter falado aquilo, ou que você vai acontecer isso e isso e você vai falar aquilo no futuro, tá certo? O que é que ele está querendo dizer com isso, certo? Que você viver o momento no presente, desligado de qualquer pensamento, isso só traz bons sentimentos. Ele fala que até quando comparado, quando você tem memórias positivas ou projeções positivas sobre o futuro, você viver no presente são as suas melhores sensações, são as suas melhores energias, é que preenche realmente o sentimento de felicidade, tá bom? E o que acontece? Mas por que nosso cérebro vive viajando, certo? Como eu falei, ele foi programado para isso. Ele é uma máquina de sobrevivência, certo? Quando ele foca no passado, ele começa a ver os erros que cometeram no passado para que não cometa no futuro. E outra coisa, ele fica projetando o passado para o presente porque aquilo ali é mais familiar. Aquilo ali ele já passou por aquilo, então ele sabe sobreviver àquilo. É muito comum, por exemplo, uma história de relacionamento em que a mulher ela teve um namorado que por alguma razão o esposo agredia ela tem o próximo relacionamento e ela sofre agressão e ela vai pro próximo e esse próximo já está ameaçando ela de sofrer agressão. A pergunta é por que isso acontece, certo? Via de regra porque ela já tá acostumada com aquela situação, é uma situação que ela sabe lidar e de alguma forma ou de outra, ainda que inconscientemente, o seu comportamento ele vai ligando para uma situação que ela já é ambientada, certo? E quantas vezes, a pergunta é, nós podemos estar fazendo isso no nosso atual relacionamento, né? Levando o nosso relacionamento para um comportamento ou para um padrão muitas vezes negativos que nós vivemos nos relacionamentos anteriores porque já é mais familiar, porque nós sabemos lidar com a situação, ainda que fazemos isso inconscientemente, certo? Então ele vive no passado ou vive no futuro. E quando ele vive no futuro, ele vive preocupado com o que é que pode acontecer de ruim. Mas ele não só se preocupa dessa forma, ele exagera, ele super exagera aquilo que pode acontecer de ruim, porque faz parte do cérebro. O cérebro quer que você mantenha parado, que você não se mova, se mover é arriscado, né? Dar um passo positivamente pode ser arriscado demais. Então ele vê o negativo e ele exagera o negativo. E aquilo que ele imagina que pode ser ruim, de propósito ele exagera para que você tenha tanta dor que você não se mova, que você fique
inativo, mas o cérebro é um filho da mãe. A pior das hipóteses não é nem metade da metade do que o teu cérebro está imaginando. E se acontecer, muitas vezes as pessoas falam, caraca, não foi nem metade da dor do que eu imaginei que eu iria passar, certo? Então o cérebro exagera nisso, ele é um filho da mãe, né? E ele está no futuro e no passado. Então é por isso que ele fica no futuro e fica no passado. Mas os verdadeiros sentimentos de amor, de felicidade, de conexão, eles acontecem aonde? Quando você está no agora, quando você foca nos seus problemas agora, nas soluções do agora, quando você vive o presente com toda a sua energia, com toda a sua concentração. Você não fica nem no passado e você não fica nem no futuro. Tem até uma pergunta que é muito interessante, ele fala, pô, mas não é importante alguns pensamentos do passado, algumas lembranças, algumas coisas boas que aconteceram? Ele fala, é muito importante. Mas se você for ver, todas as lembranças que você tem do passado foram momentos que você estava literalmente focado aonde? No agora. É nem no presente, é no agora. Você estava no agora, você estava construindo aquelas memórias positivas ou memórias úteis. Não foi quando você estava viajando na maionese na sua cabeça, quando você focou no hoje, no agora. O que é que você pode fazer hoje? O que é que você pode fazer não hoje, mas o que é que você pode fazer agora? O que é que você está fazendo hoje? O que é que você está fazendo agora? Então, que desperdício de tempo, quanto tempo a gente passa nos nossos pensamentos, quanto tempo a gente passa focando em coisas principalmente negativas do passado e do futuro, quando nós podemos ser mais otimistas e viver no agora, certo? Porque o agora é tudo que existe, tá bom? Bom, o que mais? Não. E para concluir, certo? Ele fala que quando você está no presente, né, tem várias atividades que ele fala para você começar a observar e descrever tudo que você vê. Você vê que seus pensamentos vão acalmando, aquele sentimento, o coração vai batendo mais devagar, a respiração vai ficando mais profunda. Quando você começa a se conectar e literalmente perceber o que você não percebia, descrever um quadro, uma porta, uma janela, a cor do céu, a cor das plantas, o caderno, o que é que está escrito. Você vai acalmando seus pensamentos, você vai acalmando a sua respiração, seus batimentos cardíacos. Ele fala que quando você está presente, você aceita a vida como ela é. Você aceita o momento como ela é. Você não compara e nem julga, certo? E ele fala que a maioria de nossos pensamentos está carimbado com o tempo do passado ou do futuro, certo? E ele fala que todo pensamento estressante ou todo pensamento infeliz, pode ter certeza, está ligado a um pensamento do passado ou uma projeção negativa do futuro. Viva aqui agora e viva com felicidade. Viva aqui o agora, o hoje, e sinta-se feliz, certo? Aí ele fala, se quiser ser feliz, viva no aqui e agora. E para concluir, ele fala, quanto ao futuro, seja otimista, mas viva agora. Se quer pensar no futuro, seja otimista, mas viva agora. Afaste o pensamento do que pode acontecer no futuro, e isso fará com que você não sofra, certo? Então vamos lá, repetindo, quanto ao futuro, seja otimista, mas viva agora. Afaste o pensamento do que pode acontecer no futuro, e isso fará com que você não sofra. Bom, depois ele vai falar da ilusão do controle, né? E ele vai concluir que nós não temos o controle 100% de nada, ou seja, nós não podemos prever qualquer resultado com precisão, ou sequer com bastante precisão. Tudo que a gente projeta dificilmente acontece como a gente aconteceu, tanto negativamente quanto uma projeção positiva. Vão ter coisas que vão mudar a nossa trajetória, certo? Apesar de nós buscarmos nossos sonhos, buscarmos nossas realizações, buscar aquilo que nós queremos, o resultado em si, ela tem milhares de variáveis no mundo, da família, do governo, da natureza, da política, da economia, das pessoas que nos rodeiam. Tem milhares de influências, certo? E que nós não podemos controlar os resultados. Aí faz uma pergunta, então se nós não podemos controlar os resultados, nós não podemos determinar que resultados nós vamos ter para nossas vidas, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos controlar? Ele fala, uma coisa você pode controlar, que são as suas ações e as suas reações. As suas ações e as suas atitudes. Quando você reconhece que a única coisa que você pode realmente controlar é aquilo que você pode fazer, aquilo que você vai agir,
buscando aquele melhor, não que você vai garantir, mas você buscando aquele melhor resultado, aí sim você começa a agir para aquele resultado acontecer. Você começa a dar o seu melhor. E independentemente do resultado em si, você tem que satisfazer e falar, caraca, eu fui o melhor que eu pude ser fazendo aquilo. Eu fui a melhor que eu pude ser fazendo aquilo. Quando a coisa mudou, né, de rumo, eu reagi da melhor forma, eu tive uma atitude que foi a melhor que eu poderia ter tomado naquele momento. E você se orgulha das suas ações, você se orgulha das suas atitudes ou reações, e você não pode controlar. Então vira tipo um ciclo, certo? Que você toma a sua melhor atitude, você fica feliz pela sua melhor atitude, aí vem um resultado. Às vezes o resultado dele não é o ideal, mas não porque está errado, é porque você precisa aprender alguma coisa nova. Às vezes nós exageramos nas nossas expectativas, às vezes nós estamos interpretando os fatos com negatividade, em vez de chegar deles de uma forma mais positiva, como de fato eles são, sabendo que nosso cérebro é um filho da mãe negativista, certo? E quando vê o resultado você fala, caraca, eu dei o meu melhor, curti e me amei por ter dado o melhor, tive um resultado que não foi aquele que eu esperava, realmente não estava equilibrado, eu precisava aprender mais e eu tive expectativa boa demais. Então você toma mais atitude, ou mais ações, né? Dá o seu melhor, fica feliz e cada vez mais você vai alimentando aquele resultado. Mas lembrando que você não pode se apegar ao resultado para você ser feliz. Você pode desejar o resultado, mas equilibrar suas expectativas para que você curta a sua vida a cada momento. Então essa é a ilusão do controle, nós não temos o controle dos resultados, nós não temos o controle dos que as coisas vão acontecer. O exemplo que ele dá é do filho dele, né, que morreu, e diversas outras coisas que aparentemente estava tudo no controle, mas não estava. E por fim, a última ilusão é a ilusão do medo. Essa foi a parte que mais me tocou nesse livro, né? Porque foi a primeira vez que eu vi isso. Ele fala que nosso cérebro ele é um filho da mãe negativista. Ele começa a projetar um futuro negativo, um futuro sombrio. E ele começa que nós caçamos tudo que está errado, tudo que pode dar errado, para nós tomarmos alguma atitude. E nós tomamos que atitude negativa. Então ele fala que nosso cérebro ele começa a se preparar para tudo que pode dar errado. Ele começa a se precaver. Aquilo pode ser uma onça, aquilo pode ter um javali ali, pode acontecer alguma coisa, eu vou correr ou eu vou atacar, né? E ele fala uma coisa, quando você se prepara para alguma coisa, aquilo tem muito mais chance de acontecer. Quando você prepara para que uma coisa ruim aconteça, você preparou o terreno para aquela coisa ruim aconteça. E eu vou falar que foi o que me chamou a atenção que ele fala, o medo é uma ilusão. O medo, ele não te ajuda em nada. Muitas pessoas falam aqui, mas nós estamos vivos e nós estamos aqui até hoje porque nós temos alguns medos e nós não fazemos determinadas coisas devido ao medo. Ele fala, não, você não fez você alcançou o que você alcançou, não foi por causa do medo, foi por causa da sua ação, foi por causa das suas atitudes, no sentido positivo, né? Eu vou fazer isso para alcançar isso e aquilo. Eu vou trabalhar aqui para alcançar isso e aquilo. O medo, ele não tem utilidade alguma, esse livro fala, a não ser te paralisar, a não ser te bloquear. Mas ele fala que é importante você ter consciência disso. E que nosso cérebro, e por que o medo existe? Porque nosso cérebro ele quer manter você vivo, né? Onde você não sofre mais risco de vida, e ele quer que você fique parado, você não se mova, você fique ali, estagnado, sua mente fica ali trabalhando sem parar, certo? E ele tem uma ilusão que ele exagera no medo. Ele exagera e ele vai projetando medo atrás de medo, desgraça após desgraça, né? E você começa a projetar uma coisa ruim, de uma coisa ruim, de uma coisa ruim, e de uma forma exagerada, quando o máximo que pode acontecer daquilo ali é metade se acontecer, e você sofreu um estresse gigante, você passou uma desilusão gigante. E mesmo assim, ele no final ele ensina uma tática, né, para que você se livre do medo, né? Ele manda você fazer algumas perguntas, certo? E o primeiro dele é você nomear o seu medo, né? Qual o seu medo? Escreva, qual o seu medo, certo? Segundo, né? Ele começa
a fazer as perguntas, né? Aqui, o que é que pior que pode acontecer? Aí você fala, e daí? E daí? O que acontecer? E acontecer, e daí? Eu vou morrer? Aí você fala, não, eu vou sobreviver. Aí ele fala assim, e beleza, se esse é o personagem, e qual a probabilidade disso acontecer? Ele fala que, caraca, a probabilidade de 0 a 100% é beirando a zero de acontecer esse seu medo. E o segundo, existem coisas que eu posso fazer para evitar esse cenário? Aí você fala, pô, realmente, eu posso fazer isso, isso e aquilo, para que esse pior medo não aconteça. Eu sei que eu vou sobreviver, eu sei que isso não vai acabar comigo, né? Eu sei que eu posso me recuperar, certo? Isso é improvável de acontecer. Eu posso tomar alguma medida que outra, certo? Para que esse pior cenário não aconteça. E depois ele pergunta, eu consigo me recuperar? Consegue? Beleza. Aí vem as duas perguntas de ouro, né? As duas perguntas de ouro que é, qual o preço que eu vou pagar se eu não fizer nada? O que é que eu vou pagar? O que é que eu vou deixar de viver de bom na minha vida? O que é que eu vou deixar de curtir e de aproveitar na minha vida se eu ficar com esse medo? O que é que eu estou perdendo se eu continuar com esse medo todo? E o segundo, qual a melhor pergunta agora é qual o melhor cenário? E se tudo que eu projetar de bom acontecer, qual o melhor cenário? Qual a melhor coisa que pode acontecer na minha vida? Qual a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida? Imagine esse melhor cenário e você vai ver que primeiro o preço que você está pagando para manter esse medo não vale a pena. Você está pagando um preço muito alto. Via de regra, você está pagando com a sua felicidade, né? O preço de manter esse medo. E segundo, você tá deixando de viver a oportunidade de viver aquele cenário, aquele seu melhor cenário. Quando você pergunta qual o melhor cenário que pode acontecer, né? Enfim, né? Ele está falando que o medo ele não serve para nada. O medo que nosso cérebro cria, o filho da mãe, é exagerado. Não tem utilidade alguma. O que nos mantém vivo, o que nos faz progredir não é o medo, é nossas ações positivas, é o eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou batalhar por isso, eu vou me esforçar para aquilo, eu vou me dedicar para isso, certo? Não é o eu não quero que faz a nossa vida progredir, certo? E saber que você vai sobreviver, que você vai sim realizar aquilo que você quer e você pode viver aquilo e que o preço que você pode estar pagando é o preço de você não viver aquilo que você quer viver e deixar de viver esse melhor cenário. Então o medo não serve para nada, beleza?